Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu te peço, Senhor, venha de encontro a cada uma destas vidas agora. Que cada pessoa, Senhor, possa ser tocada pelo poder da Tua palavra. Que cada pessoa possa ser guiada por Ti, ó Deus. Que cada pessoa possa ser direcionada pelo Senhor agora. E que esta palavra, Senhor, que foi lida e será pregada, possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo anunciada. Que o Teu Espírito Santo haja, que o Teu Espírito Santo guie, que o Teu Espírito Santo opere, para que nenhum de nós, ó Pai, permaneça da mesma forma depois de ouvirmos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a entrega total. Nós vemos aqui um homem que tem até o nome dele registrado, Jairo. Esse homem, a Bíblia fala aqui, que ele era o principal da sinagoga. As pessoas que escrevem sobre esse período de Jesus, elas colocam que o principal da sinagoga era um homem muito importante na sociedade judaica. A sinagoga, ela foi estabelecida a partir do período do exílio da Babilônia. Como os judeus, os hebreus, estavam longe de Israel, o que é que eles faziam? Eles se juntavam aos sábados para ler a palavra e para ouvir a palavra. E ali era um meio que eles tinham de permanecer com a pregação da palavra nos lugares, nos povos onde eles moravam. E aí, quando eles retornaram para Jerusalém, para Israel, eles voltaram e continuaram com esse costume da sinagoga. Você não vai encontrar na palavra de Deus, Deus mandando eles instituírem a sinagoga. A sinagoga era como se fosse, nos dias de hoje, um templo religioso como este. E você pode acompanhar hoje através da internet, olhar por curiosidade para você ver uma sinagoga muito parecida com o templo, os templos que nós temos. Inclusive, o modelo que os apóstolos utilizaram para a igreja foi baseado na sinagoga. Os primeiros cristãos foram judeus. Então daqui você entende que o principal da sinagoga era basicamente um homem rico e influente. Era um dos principais do povo, assim que você vai encontrar dentro da palavra de Deus essa chamada. Então esse homem, além dele ser uma pessoa importante na sociedade, ele também era encarregado de todo o serviço que acontecia. Nos dias de hoje, por exemplo, num culto como este que nós estamos participando, o responsável é o pastor titular. Então, se você for em outras religiões, cada religião vai ter um responsável. Então, o responsável por tudo que acontecia era esse principal da sinagoga. Jairo, ele tinha uma responsabilidade grande. E ele também, na maioria das vezes nós vemos isso, era visto como um mestre, como um ensinador, como aquela pessoa que estava na direção do trabalho. E aquelas pessoas, elas depositavam uma certa esperança em Jairo. Ele era um homem bem visto pela sociedade, como todos os principais das sinagogas. E eles, os principais da sinagoga, eles tinham o seguinte poder, de determinar se a pessoa poderia permanecer na sinagoga ou não. Porque, como vocês podem ver, muitos eram ameaçados
de serem expulsos da sinagoga. Então, era comum as pessoas quererem ter uma boa visão relacionada ao principal da sinagoga. Elas queriam ser bem vistas por ele. A atitude que Jairo tomou não era uma atitude típica daquelas pessoas, porque eles eram pessoas importantes. Quando Jairo chega à presença de Jesus, você vai ver no texto principal que nós lemos, que ele se ajoelha, ele se prostra diante de Jesus. Essa era uma atitude para a pessoa dizer assim: o que aconteceu com Jairo, o principal da nossa sinagoga? Ele está ali na rua, no chão, porque naquela época não tinha asfalto, não tinha piso igual nós temos aqui não, era no chão. Então, ele estava com a sua roupa, ajoelhado no chão, com certeza pegando pó, poeira em tudo, sujando toda a sua roupa e prostrado. O que significa que provavelmente ele estava com a sua testa no chão, com o seu rosto no pó. Era essa mais ou menos a visão. Uma pessoa completamente prostrada e ajoelhada diante de Jesus. Para um homem na posição de Jairo, era algo muito humilhante perante as pessoas, alguém se ajoelhar diante de outro mestre. Vocês podem ver que na palavra de Deus mostra que Ananias, Misael e Azarias não quiseram dobrar os seus joelhos, se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Eles preferiram ser jogados na fornalha de fogo ardente do que se dobrar. Então preste atenção em como era a cultura judaica. Não era comum ninguém se ajoelhar diante de outra pessoa. Não era comum alguém se ajoelhar diante de uma imagem, ou de um templo, ou de qualquer coisa, porque isso era algo que infringia o mandamento de Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Essa possibilidade de se ajoelhar diante de um homem era nula, era zero. Ainda mais para um líder, como era o caso, trazendo para os dias de hoje, um líder como Jairo. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender que para Jairo chegar na conclusão que ele tinha que se ajoelhar e colocar o seu rosto no pó diante de Jesus, é porque ele reconheceu que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, porque jamais ele dobraria o joelho diante de um ser humano se ele não reconhecesse a sua divindade. Isso é algo que nós precisamos compreender. Embora, por exemplo, nós tenhamos aqui pessoas que têm muitos anos na igreja, alguns que chegaram hoje, outros que chegaram uma semana, um mês, porque o público da igreja é variado. Existem pessoas que estão há pouco tempo, existem pessoas que estão há muito tempo. Mas uma coisa nós precisamos todos reconhecer: Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos reconhecer, porque tudo vem dele. Quando essa atitude é tomada, o que ele está mostrando ali? Só tu és o Senhor, e só o Senhor pode solucionar aquilo que eu vim trazer para o Senhor. Então hoje, eu quero mostrar para você que você precisa ter a mesma atitude que Jairo teve, que é se lançar aos pés do Senhor Jesus e reconhecer o seu senhorio, reconhecer a sua direção, reconhecer o seu poder, para que você possa então receber o que Jesus tem para te entregar. Mas é preciso haver um reconhecimento. Meus irmãos, eu quero trazer algo mais para perto de nós. Expliquei como estava com Jairo. Agora eu quero ir com vocês para 1 Coríntios capítulo 12, que reflete muito a realidade dos nossos dias. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Ou seja, os coríntios eram idólatras, pessoas que serviam a entidades, a outros deuses. Portanto,
vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outros, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Guarde isso, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Dons de curar, dons de sabedoria, dons de profetizar. É o Espírito Santo que opera na vida da pessoa. Então, está bem claro, não é a pessoa que tem o dom, mas é o Espírito Santo que opera o dom através da pessoa. Então, o texto aqui é claro. Mas para que não reste dúvida, nós vamos para Hebreus 2,4, que diz assim: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Olha, dons do Espírito Santo. Então os dons são de quem? Do Espírito Santo. Então coloca isso na sua mente, porque se você compreender que os dons são do Espírito Santo, você vai compreender o que o Senhor tem para a sua vida. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele nos guia. O Espírito Santo de Deus, ele nos abençoa. O Espírito Santo de Deus opera através de nós. Então isso não vem de nós, isso vem do próprio Espírito Santo de Deus. Isso eu quero que você conclua o seguinte: o poder não está no homem e nem na mulher. O poder está no Senhor Jesus, na presença de Deus. Quando você busca o Senhor, quando você se coloca diante de Deus, quando você coloca a sua vida no altar de Deus, você está dizendo o quê? Senhor, opera através da minha vida. Eis-me aqui para ser útil a Ti. Quando você busca na fonte, quando você busca diante de Deus, quando você busca diante do Senhor, o que vai acontecer? O Senhor, Ele vai responder. Ele pode usar um pastor, Ele pode usar uma criança, Ele pode usar um homem, Ele pode usar uma mulher, Ele pode usar um idoso, Ele pode usar qualquer pessoa para que a bênção de Deus venha sobre nós. Você consegue compreender isso? Então veja bem, o que Jairo entendeu? A fonte é Cristo. O que nós precisamos entender hoje? A fonte é Cristo. Porque se eu me ajoelho, se eu me prostro, se eu oro, se eu busco ao Senhor, eu vou estar dizendo para Ele todos os dias: o Senhor é a fonte da cura, o Senhor é a fonte da sabedoria, o Senhor é a fonte da resposta que eu preciso, o Senhor é a fonte das maravilhas. Então que o Espírito opere. Como nós vivemos, irmãos, na era do Espírito Santo, isso serve para vocês, para mim, para toda essa era que nós vivemos hoje. Na era do Espírito Santo, o que nós temos? Nós temos muitas pessoas, e estas pessoas, elas são vistas como portadoras de um dom.
ou portadoras de uma palavra de sabedoria, ou portadoras de algo espiritual, como vocês viram, a variedade de línguas, todas as manifestações. E muitas pessoas tendem a achar que o dom está no Pedro, está no João, está na pessoa A, B ou C. As pessoas tendem a dizer assim, não, este dom, ele está no fulano. Não, porque aquela pessoa, ela tem este dom. O fulano tem este dom. Hoje você ouviu, os dons são do Espírito. Os dons não são das pessoas. Eu não tenho dom. Eu posso ser usado por Deus na operação dos dons. Você pode ser usado por Deus. Você, irmã, pode ser usada por Deus na operação dos dons. Você precisa fazer curso. Você precisa fazer alguma coisa? Não, você não precisa fazer nada. Você só precisa todos os dias orar dizendo, Senhor, eis-me aqui para ser útil a Ti neste dia. Que o Senhor possa me usar e me abençoar. Pronto, está resolvido. Quando você tem essa compreensão, o que é que vai ser da sua vida? Você vai buscar na fonte. E esta busca na fonte, que é Deus, vai transbordar de você para alcançar as outras pessoas. Então, todos os dias, você tem que fazer o que Jairo fez: se lançar, se prostrar. Quando você faz essa prostração, essa entrega total, quando você coloca este seu rosto no pó, quando você realmente busca Deus e faz a sua parte, o que vai acontecer? Você vai estar completo, você vai estar saciado, você vai estar satisfeito para que as demais coisas aconteçam na sua vida. Essa foi a primeira parte. Desse ponto em diante, Jesus vai caminhando com Jairo para a direção da sua casa, porque lembrando que o pedido de Jairo era em favor da sua filha, que estava quase à morte, estava muito mal de saúde. A Bíblia diz que foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Entrou uma outra mulher na história. Esta mulher toca em Jesus, Jesus para, começa a perguntar quem me tocou, e as pessoas falando para Jesus, Senhor, tem muita gente tocando no Senhor. Ele falou, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E ele quis ouvir a história daquela mulher. Isso tudo na presença de Jairo. Lembrando que, no primeiro momento, Jesus se dispôs a acompanhar Jairo até a sua casa. No momento da caminhada, parece que tudo está certo. No momento da caminhada, parece que tudo está bem. É porque é o início. Então, deu certo, ele conseguiu, ele se entregou, ele se rendeu, o Senhor abraçou ele, eles se abraçaram, então eles sabiam que ele ia seguir, que ele ia estar ali, bateu lá, aquele pó da roupa, falou, agora vai dar tudo certo, e ele seguiu na caminhada. Esse é o início da nossa caminhada, esse é o início da sua caminhada. Se você fez a entrega verdadeira, Jesus está te acompanhando. Se você não está brincando com as coisas de Deus, Jesus está te acompanhando de verdade, porque você se prostrou, você se entregou, você foi até Ele, você se despiu de quem você era e se revestiu de quem Ele é. Então foi uma entrega. Aí Jesus foi com ele. Só que, como vocês observaram, tinha muita gente caminhando, tinha muita gente envolvida, tinha um movimento ao redor. Irmãos, o que acontece? Se você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar o movimento, porque tinha muita gente, tinha muita coisa acontecendo ao redor, você pode perder a essência da sua entrega, você pode perder a essência da sua busca. Porque qual é a essência da sua busca? Você se prostrou, você clamou, você pediu, e o Senhor Jesus está te acompanhando. Essa é a sua essência.
Nada pode tirar você desse foco que é Cristo, desse foco que é a presença de Deus com você. Ele está te acompanhando, Ele está andando com você, Ele está na caminhada com você, Ele está no caminho com você. E Ele esperou Jesus conversar, Ele esperou Jesus ensinar, Ele esperou tudo, porque Ele já estava tranquilo, dentro dele estava tudo certo. Ele sabia que daqui a pouco Jesus chegaria na casa dele. O que aconteceu enquanto Jesus ministrava? A Bíblia mostra aqui que dentro deste contexto chegou as pessoas. A notícia chegou para Jairo. E essa notícia não era boa. Essa notícia era péssima. A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? É como se a pessoa falasse assim: você não tem vergonha não, Jairo? Olha, você já se ajoelhou, você já babou, você já está todo sujo. Você não tem vergonha, Jairo, de ficar no meio dessas pessoas? Sabe, nem incomoda mais o mestre não. Sabe, você já passou do limite, você sabia que ela ia morrer, você sabia que não ia ter mais jeito. Então, se conforma, Jairo, se conforma com essa situação, porque essa situação não vai mudar, essa situação não vai se transformar. Era isso, aquelas pessoas foram lá para evitar que ele continuasse ali, né, dentro daquele movimento, daquele local, porque as pessoas entendiam o seguinte: acabou, não tem mais jeito, a menina está morta, não incomodes o mestre. Você está aí parado, em pé, você está aí seguindo, você está aí esperando uma coisa que não vai acontecer, não tem mais jeito. Preste atenção numa coisa: você vai saber que você está firme com Jesus, que a sua entrega for verdadeira, se as pessoas chegarem para você e falarem assim: você não está cansado de ser crente não? Você não está cansado de ir para a igreja não? Você não está cansado de ir para esse lugar não? Toda vez é a mesma coisa. Você não notou não que é a mesma coisa? Você não notou não que você canta as mesmas músicas, você lê a mesma palavra? Você não está cansado disso? É tudo a mesma coisa. Você pode olhar aí, ó. Olha aí, é tudo igual. Não tem. Então as pessoas, elas, quando elas observam que você realmente está com a sua fé em Jesus, elas vão de todas as formas querer arrancar você desta fé, tirar você desta fé, porque esta fé em Jesus é a fé verdadeira, é a fé poderosa, é a fé que traz o resultado, porque quando você derrama a sua vida diante de Jesus, você derrama definitivamente, porque Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, quando é todo poder, é todo poder. Então é a fé definitiva. Jairo, ele estava correndo até risco de não poder mais voltar para suas funções na sinagoga, mas ele já tinha abraçado Jesus, ele já tinha abraçado a fé em Jesus. Então dali ele estava firme. Só que vieram as pessoas para poder desviá-lo daquele foco, dizer assim: ó, deixa Jesus seguir o caminho dele e você segue o seu. É assim que funciona. Você descobre que está tudo certo na sua vida quando as pessoas estão tentando te convencer a desistir da caminhada com Cristo, tentando te convencer a abandonar, a parar, e falar assim: mas você está se esforçando tanto, você está trabalhando tanto, você está fazendo tanto. E aqui é a trajetória cristã. Essa é a trajetória da nossa vida. A nossa vida, ela anda desse jeito. A gente entrega tudo ao Senhor, a gente abraça a fé e a gente vai com Jesus pelo caminho até que Jesus nos responda. E no meio deste caminho nós vamos receber várias notícias ruins, várias notícias que vão nos desagradar, várias notícias que vão mexer com o nosso psicológico, que vão mexer com o nosso emocional, vão mexer com o nosso corpo, vão mexer com a nossa forma de pensar. Muita coisa vai vir para você
muita notícia vai vir, você vai ouvir muita coisa ainda durante essa caminhada e na sua vida, mas nada destas coisas importam. Irmãos, nós sabemos que nós vamos passar por aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí veja o que aconteceu. Dentro desse contexto, Jesus ouviu essas palavras e disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Veja que palavra poderosa. Não temas, crê somente. Você não teve fé para me buscar? É como se Jesus dissesse isso. Você não teve fé para se ajoelhar diante de mim? Você não teve fé para me rogar que eu fosse até a sua casa? Então não tenha nenhum medo, apenas acredite, apenas creia. Então, irmão, a recomendação de Jesus para nós é: mantenha a sua crença nele intacta. Nada pode arrancar esta crença de você. Porque, irmãos, as pessoas podem tirar tudo de você, como tiraram tudo de Jó. Mas você tem que entender o seguinte: ninguém pode tirar a tua fé. Porque se você crê na existência de Deus, se você crê que Jesus é o Todo-Poderoso, você vai se manter firme nesse caminho, você vai se manter firme nesta caminhada, e nada e nem ninguém vai impedir você de prosseguir. Mesmo que as circunstâncias estejam ao seu redor, mesmo que você esteja ouvindo muita coisa, mesmo que muitas pessoas tenham tentado te demover desta fé, mas o que vai acontecer? Você vai permanecer firme. Porque a palavra de Jesus é: não temas, crê somente. E aí, o Senhor Jesus, com esta palavra, o que aconteceu aqui? E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, preste atenção, tinha uma multidão, tinha 12 apóstolos, mas Jesus só permitiu 3 continuarem na caminhada. Se você se perguntar, por que às vezes nós começamos com tantas pessoas e no decorrer da nossa vida, essas pessoas vão abandonando, essas pessoas vão sendo impedidas de continuar seguindo ao Senhor? Por quê? Onde Deus quer nos levar é algo além, é algo poderoso. Então, se você permaneceu até hoje, é porque você ainda vai ver algo grande acontecendo, entendeu? Não fica preocupado com quem ficou para trás, porque não foi permissão. Jesus não permitiu que aquela multidão seguisse. Jesus não permitiu que os 12 apóstolos, mas ele escolheu aquelas pessoas para entrar na casa de Jairo. E a Bíblia está mostrando aqui que quando ele chegou na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Preste atenção. Jairo presenciou a ressurreição da sua filha. A mãe da menina presenciou a ressurreição da sua filha. Pedro presenciou a ressurreição
da menina. Tiago presenciou a ressurreição da menina. João presenciou a ressurreição da menina. E eles observavam, entendiam que Jesus segurou na mão da menina e a vida voltou para a menina. Porque Jesus, ele é o dono da vida. Então aqui, irmãos, nós temos que entender o seguinte: se nós permanecermos firmes na fé, nós veremos a ressurreição dos mortos e teremos acesso à vida eterna. Nós veremos isso, mas nós precisamos permanecer firmes na caminhada. Nós não podemos desistir do caminho. Nós não podemos olhar para o lado. Nós não podemos ouvir o que estão falando. Por quê, irmãos? Porque se a entrega foi verdadeira, sua para com Deus, só a voz de Jesus que interessa. Só a palavra de Deus que interessa. As outras vozes, as outras palavras, o que as pessoas estão falando, veja, riram quando Jesus disse: a menina está dormindo, riram. Hoje, meus irmãos, nós vivemos exatamente isso. Existe uma zombaria da fé na internet. Se você sair ali na esquina, tem pessoas zombando da fé. Se você estiver no seu ambiente de trabalho, existem pessoas zombando da fé. Existem pessoas o tempo todo desacreditando no milagre, desacreditando que Jesus pode curar, desacreditando que Jesus pode restaurar. Mas entenda, os dons são do Espírito, como eu te mostrei hoje. E se o Senhor desejar, Ele vai operar, Ele vai fazer, porque Ele é a fonte do milagre, Ele é a fonte da ressurreição, Ele é a fonte da vida. E se você buscou na fonte, a fonte está te acompanhando, a presença de Jesus está te acompanhando, e você vai contemplar a resposta de Deus, você vai contemplar o milagre de Deus, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Se você confia em Deus, se você acredita em Deus, o Senhor vai manifestar o seu poder. Na hora certa, o Senhor responderá. Na hora certa, o Senhor abençoará. Preste atenção, irmão. Se você entende que Ele é o Senhor, está tudo resolvido, está tudo certo. Mesmo que as notícias sejam ruins, Deus está com você. Mesmo que as palavras sejam contrárias, Deus está com você. Guarda isso para a sua vida. Não abandone esta fé, não abandone esta direção, e o Senhor vai colocar você dentro desta casa, vai fechar as portas e vai colocar o poder dele em ação. E você, quando abrir as portas, não vai abrir com o problema, mas vai abrir com a solução do problema, entendeu? Então aonde você está, é porque Deus está operando. Onde Deus te plantou, é porque é ali que Ele vai realizar o milagre. Se você crê no poder de Deus, pode confiar que o Senhor vai te responder. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer.